nice with the best of your portions. I know I won't fall. Meus amigos, saiu o trailer do remake de Resident Evil Code Verônica. Um dos melhores jogos da saga vai ganhar o seu merecido remake. E por que eu falo isso? Porque o Code Verônica ele foi lançado 26 anos atrás e ele é sim considerado por muitos um dos clássicos da saga, né? Eu considero o Resident Evil Code Verônica um dos clássicos, né? Ele ainda tem a câmera estática, o controle tanque, ou como alguns dizem, a câmera tanque e o controle estático. Não existe câmera tanque, gente. Que caralho é câmera tanque? Alguns consideram ele o verdadeiro Resident Evil 3, né? Porque teve alguma daquelas supostas teorias dos bastidores da Capcom que diziam que o Code Verônica era pra ser o terceiro jogo da saga, porém eles precisavam lançar um Resident Evil todo ano. Aí lançaram o Resident Evil 3 que a gente conhece com a Jill e com o Nemesis e tudo mais. Mas de todos os Resident Evil da saga, o que mais precisava do remake, na minha opinião, era o Code Verônica. A gente já teve o remake da trilogia original do PlayStation 1, né? O Resident Evil 1 remake a gente já teve o remake do 2, mais ou menos o remake do 3. E tivemos um remake até do 4, que, sim, por mim, na minha opinião, fazia o remake do Code Verônica primeiro do que do 4 remake, né? Mas, enfim, a Capcom precisava fazer dinheiro, né, meus amigos? E aí ficou aquela dúvida de qual seria o próximo remake, né? Já que tinha saído o remake do 4, qual seria o próximo, né? Se a gente teria o remake do Resident Evil 5 ou do Code Verônica, né? Muita gente ficou nesse questionamento. E fizeram certo em lançar primeiro o remake do Code Verônica, pra possivelmente lançar depois o remake do 5. Muito pela questão da história, né? Vocês vão entender muito mais desse vídeo que eu vou falar um pouco, que o Code Verônica precisava sair primeiro que o Resident Evil 5, né? Se for sair, né, o remake do 5. Que é bem provável que vai sair, tá? Aguardem. E tem algumas coisas que, na minha opinião, o remake ele precisa consertar no original, né? Code Verônica é um ótimo Resident Evil, mas porém tem muitos problemas. Que um remake poderia e deve consertar. E por isso que nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que precisam ser corrigidas nesse remake, né? Uma das coisas que o remake precisa corrigir do original é a Claire, né? Pra quem não sabe, a Claire ela foi introduzida em Resident Evil 2 original e ela não teve tanto destaque, né, durante a saga. Tem pouquíssimos jogos que ela aparece, eu acho que ela só aparece... Quantos que ela aparece, meu Deus do céu? Ela aparece em 3. Ela só aparece em 3 jogos da saga. Um é spin-off e os dois são da saga principal, que é Resident Evil 2 e o Code Verônica. E ela está ganhando um jogo solo dela, né, que é o Code Verônica. Era pra ser algo bom pra ela, né, algo bom pra personagem e tudo mais, mas ela é muito ofuscada no próprio jogo, né. As pessoas que jogaram Resident Evil Code Verônica percebe que no final do jogo ela fica muito apagada e ela... Enfim, eu não vou dar tanto spoiler aqui do jogo, caso você queira jogar, mas era pra ela ter o protagonismo do próprio jogo dela e ela não tem, né? Eu vou falar isso, mas não é um spoiler nem é nada. Acho que todo mundo sabe que no final de Resident Evil sempre tem um boss final que você luta com ele, enfim. E no próprio jogo da Claire, do jogo solo dela, do jogo que ela é protagonista, ela não enfrenta o bicho ruim, ela não enfrenta o final boss, né? Eu não vou falar muito do quem é e tudo mais, mas ela não enfrenta ele, é o Chris que enfrenta e ela fica, tipo, de escanteio, pô. Isso eu achei meio pai, tipo, pô, é o jogo dela, mano, tem que ter mais Claire, ela tem que ter um protagonismo, né? A Claire, ela é uma daquelas personagens de Resident Evil que ela é esquecida no churrasco, né? A Capcom chama os cabas pra vir no churrasco e esquece de convidar a Claire, esquece de convidar a Jill, esquece de convidar uma galera aí. Eu já comentei sobre isso no vídeo que eu fiz de Resident Evil 9, que a Capcom gosta de pegar alguns personagens que ela cria e esquece eles. E eu acho bom, importante, né? A Claire tá voltando nesse remake e tem que ter mais protagonismo dela, né? E o remake ele tem que corrigir isso, né? Eles vão corrigir com certeza. Eu espero que eles coloquem mais Claire no jogo da Claire. Segundo ponto pro remake corrigir no jogo original é uma coisa que acho que todo mundo vai concordar, acho que tem um ser humano que não vai concordar com isso, que é o Steve. Os caras pensam consertar ele, velho. Os caras... Pô, vou tentar falar isso sem ser ofensivo, sem ser homofóbico, mas pô, velho, o que é o Steve, tá ligado? Sendo bem sincero, você que jogou Resident Evil Code Verônica, o que é o Steve, cara? É um personagem muito estranho, cara, muito esquisito, mano. Tipo, pô, uma galera deve estar vendo alguns memes aí de Resident Evil Code Verônica falando, tipo, como é que eles vão passar isso pro remake? Aí põe uma cena totalmente constrangedora. Eu não vou dar spoiler do que é o Steve, mas resumindo, cara, ele é um personagem que a gente encontra na ilha, que ele é muito esquisito. A gente primeiro olha ele, a gente pensa que o cara é gay. Aí ele vai passando ao longo do jogo, ele tem uma queda pela Claire, pô. Aí
a gente fica tipo, cara, o que é o Steve? O que defina Steve? Acho que nem os caras na época que fizeram o jogo, eles sabiam exatamente o que era o Steve, se o Steve ele era só um moleque esquisito, ou se ele era gay, se ele era... Sinceramente, eu não sei, né? O Steve ele é um personagem muito estranho que eles precisam remodular ele. A gente precisa ver um personagem totalmente diferente, porque a história do Steve é até interessante no jogo, mesmo que, né, ele seja um esquisito do caramba. Who brought you here and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it. Ele é um personagem interessante, né? Ele nasceu, viveu na ilha, ele teve os pais mortos e depois ele tem uma redenção no jogo. Enfim, a história dele é muito interessante. Eu fiquei bem chateado com o fim que ele teve. Na primeira vez que eu joguei, eu tava... Enfim... Steve é um personagem carismático, bem marcante até, mas precisa corrigir, precisa dar um norte pra ele, porque até as pessoas que jogaram não entenderam muito o que é coiar do Steve, né? Eu espero que eles corrijam e dêem um norte pra ele, né? Se quer fazer ele um jovem com problemas psicológicos, beleza, faz isso. Quer fazer sei lá, Steve sendo personagem gay, faz isso, mostre e tal, beleza, pô. Mas dá um norte pra ele, não deixa ele sendo Steve. Caraca, o Steve é muito esquisito, velho. Eu não estou sendo homofóbico, só estou ligando a causa LGBT com Satanás. Brincadeira, tem hora. Brincadeira. Outra coisa também, eu já vou puxar essa questão de pautas aí, enfim, né? Porque hoje em dia já é outras épocas, né? Esse jogo foi lançado nos anos 2000, porém, entretanto... Tem algumas coisas assim, que tem algumas falas e tal, que eles precisam remodular tudo. A terceira coisa que é a abordagem que eles vão ter com Alfred. E também com a irmã dele, Alexa, né? Como é que eles vão abordar isso? Como é que eles vão abordar essa relação dele do irmão dela? Pra quem não sabe, o Alfred e a Alexia são gêmeos, né? A Alexa, ela é uma gênia e tudo mais, ela é muito inteligente, os caramba. E tem um irmão gêmeo, né? Que é o Alfred. Que, assim, não dando tanto spoiler no jogo, mas acaba que tem uma hora que a Claire, ela fala uma fala muito homofóbica, uma fala muito preconceituosa, assim, que hoje em dia com certeza eles vão mudar. Pra quem não tá entendendo, o Alfred, resumindo, ele se veste de mulher, mas aí ele não sabe se ele é ou não é. Então ele é. Ele não sabe se ele é ou não, mas ele fica se vestindo da irmã dele, imitando a irmã dele, ou seja, um bagulho muito bizarro. E tem uma fala muito boa. Eu queria muito que ele no meu texto, mas enfim, uma fala que eu vou deixar aí passando, que a Claire, ela chega e fala pro Alfred essa seguinte frase: Alfred, o que ela fala mesmo? Alfred, cross-dressing freak. Qual é, mané? Cross-dressing freak. A tradução literal seria mais ou menos como é que seria a tradução? Eu não sei. É porque cross-dressing é um termo utilizado para pessoas que se vestem com roupas de gênero oposto. Ou seja, será um homem vestido de mulher ou uma mulher vestida de homem. Aí esse seria o termo, cross-dressing. E muita gente estava adaptando essa fala como se fosse drag queen, mas drag queen não sei se é a melhor tradução que a gente teria, mas resumindo, ela tá mandando ele pra merda e falando como se ele fosse uma aberração, né? Última coisa que eles precisam corrigir, não corrigir, né, mas eu vou deixar isso mais como bônus, né, que seria o Wesker. Pra quem não sabe, o Wesker, eu vou contar um pouco da história mais ou menos dele na saga, né, pra quem não conhece ou viu algumas coisas dele ou só joga alguns jogos esporadicamente e não tem essa visão total do que é o Wesker. O Wesker, ele apareceu no primeiro jogo da saga, lá em 1996. Ele, teoricamente, ele morre no primeiro jogo, tá? A gente vai lá e mata ele, a gente vê ele morrendo. Ele retorna depois, no Code Verônica, que é revelado pra gente. Ele tá vivo e tudo mais. Depois do Code Verônica, ele aparece na DLC do Resident Evil 4. Logo após isso, ele aparece em Resident Evil 5 com, né, poderes exagerados de teletransporte, super velocidade. E por que eu falo isso? Agora eles vão poder determinar, agora que eles estão fazendo remake, a Capcom já falou que os remakes eles estão substituindo a história, então o que é canônico é os remakes, né? O remake do 1, o remake do 2, o remake do 3 e do 4, o Wesker ele tá vivo e o Code Verônica vai mostrar de fato o que tá acontecendo com o Wesker, qual vai ser a linha que eles vão seguir, né? Porque nos original o Wesker ele tem superpoderes, ele tem uma super força e dá saltos gigantes, ele é super veloz, ele virou quase um super-herói. Então o remake ele vai mostrar como é que eles vão abordar isso numa pegada mais moderna. Eu não sei se todos esses poderes que ele tem, se tudo que foi apresentado do Wesker pra gente no passado vai se adaptar pros novos jogos, pro remake do Code Verônica e pro remake do 5. Por isso que eu falei que, né, o Code Verônica ele precisava sair primeiro pra depois sair o 5, né? Porque o Resident Evil 5 pega muito do que aconteceu no passado da saga, né? A gente vê que o
Chris, né, no Resident Evil 5, no Resident Evil 6, não tá no 7. No Resident Evil 8 ele tá, pô, o bicho é grandão, o bicho é forte e tudo mais. Mas no Resident Evil 1 e no Code Verônica, ele tá normal, tá ligado? Ele não tá tão bobado assim, ele é um ser humano normal, ele é quase que nem o Leon, tá ligado? Ele é fortinho e tal, mas ele é um ser humano normal. A partir do Code Verônica, enfim, coisas acontecem no Resident Evil Code Verônica e que acontece uma coisa no final ali, uma intriga entre eles e acontece que o Chris ele precisa estar preparado para bater de frente com o Wesker. Enfim, tem essa questão também, né? Pra gente ver como é que eles vão abordar o Wesker, né? Porque eu tô curioso, porque até agora o remake ele não mostrou nada desse Wesker, né? E o mais importante de tudo, que eles podem determinar se o Wesker ele morre ou não em Resident Evil 5. E é isso. Esses foram os pontos que eu acho na verdade, né, que precisam ser corrigidos no remake do Code Verônica. Eu tô muito animado pra esse jogo. Eu sabia que ia lançar, tava tendo rumores que o próximo jogo da saga Resident Evil era o remake do Code Verônica, mas ver o trailer e tudo mais, foi algo assim muito, que eu tô muito animado pra ver e muito animado pra jogar, né? Vai sair ano que vem e vamos ver no que vai dar nesse jogo, né? O que vai se suceder. Enfim, eu acho que é isso, que tudo que eu falei. E no mais é isso. Se você gostou, deixa... Não vou pedir like não, YouTube é o cara. And I need you now, tonight. And I need you more than ever. And if you